só, a gente resolveu fazer essa atividade de última hora, então a maior parte dos companheiros souberam ontem ou hoje. Então, para nós, dá uma grande vitória no número de companheiros que tem nessa atividade. Essa atividade que nós estamos organizando tem a ver um pouco de resgatar a história recente do país e da nossa organização. A Convergência Socialista, que é a antecessora do PSTU, uma das correntes que vieram a construir o PSTU, tem uma história muito importante na luta contra a ditadura. E nós estamos lutando nesse processo para ser reconhecido, inclusive, oficialmente, esse papel que nós tivemos nessa luta contra a ditadura. E o partido do PSTU está fazendo atividade em todos os lugares para resgatar essa história. Por coincidência, o Américo veio para cá, Américo antigo militante nosso, ele está fazendo outra atividade aqui, e nós começamos a fazer essa atividade junto com o Zé Maria, que todo mundo conhece, e vai participar. Tá? O Américo, que é membro da comissão de ex-presos e perseguidos da Convergência Socialista na ditadura, ele, na verdade, é o coordenador dessa campanha nossa. Ele já milita, acho que se eu não me engano, desde 80 na nossa corrente, né? E tem uma ampla trajetória, né, na luta contra a ditadura e a organização dos movimentos sociais. O Zé Maria, que fica ali no canto, mas que também tem, a gente vai ver aqui, inclusive, fotos do Zé Maria, quando foi preso junto com o Lula, né? Também está participando da nossa atividade. Então, a gente queria começar, a mesa está propondo. Eu também estou no processo de anistia, certo? E também um pouco. Aí queria fazer essa atividade, um pouco a gente vai conversar, vai ser na verdade um bate-papo, o Américo vai abrir e depois os companheiros mais antigos, alguns companheiros que militam há longo tempo aqui também, que estão aqui, o Fernando Saraiva, né? Era em outra organização, mas milita desde 1977, se eu não me engano. O Fred, acho que desde 32, né? O Pablo daqui a pouco está chegando. Né? Então a gente quer ver os depoimentos. A Santana, acho que chegou a militar na época da ditadura, no movimento sindical, quando estava iniciando. Né? Do lado do Tele. Sabia nem o que era isso. E a gente vai ser mais um bate-papo, atividade, vai ter uma intervenção do Américo, localizando, e depois ela vai abrir para a gente, todos que quiserem fazer a intervenção. Seria isso. Não, então, companheiros, boa noite. É isso mesmo, a ideia é a gente bater um papo sobre esse tema. Nós montamos, na verdade, essa comissão de presos e perseguidos políticos da ex-convergência socialista a partir da necessidade que nós vimos de entrar num projeto de anistia política, tanto dos nossos militantes como da nossa organização. A partir daí foi crescendo e nós vimos que, inclusive a gente, fazendo um balanço autocrítico, a gente foi ver lapsos na reconstrução da nossa história, né? Porque nós fomos vendo a necessidade, primeiro, de reconstruir a história da Convergência Socialista, que é uma história muito ligada à luta contra a ditadura militar e o movimento operário, e reconstruir também um pouco a história do problema do porque a ditadura existiu no Brasil, o problema do que significou a classe trabalhadora, o que foi o ascenso operário. Tipo isso que, por exemplo, para se dar um exemplo, por exemplo, se fala contra a luta contra a ditadura e todo mundo vem na cabeça a luta armada. Tudo bem, esse foi um aspecto da luta contra a ditadura e tudo mais que existiu na história, uma parte da história do nosso país. Nós respeitamos, reivindicamos companheiros que estavam, não a metodologia, mas que estavam pelo menos resistindo a uma ditadura que existia. Mas, por exemplo, e aí entra também,
forma consciente, na minha opinião, uma atuação até da burguesia, do imperialismo, de mostrar que, na verdade, é o ascenso operário que começa a partir de 78, nós vamos tentar explicar um pouco o que, e que vai crescendo, entra pela década de 80 e tudo mais, que é, de fato, o verdadeiro responsável, junto com o conjunto de movimentos, né, da classe trabalhadora e da população brasileira, responsável pela derrubada da ditadura militar. Né? Então isso é uma coisa que é muito importante. E por isso que nós estamos vendo que é necessário reivindicar nossa história, que na verdade a convergência socialista é um pouco nós, por, digamos assim, às vezes relaxo com esse tema, mas também alguns historiadores e tudo mais, por intenções políticas, né? Vocês vão ver que a convergência socialista fez muita coisa na história, muitas vezes está fora dos livros, está fora da história oficial que é contada, não só pelo governo, pelos patrões, mas também pelas outras organizações de esquerda. Né? Isso tem a ver com a história do papel que a classe operária cumpriu e do papel que nós cumprimos. Né? A nossa ideia faz parte, né, de uma programação, a gente está realizando palestras em várias sedes do partido inicialmente, saiu as matérias publicadas no jornal Opinião Socialista, que o objetivo inclusive é informar o partido. Primeiro, que nem o partido sabe o que aconteceu, nem sabe o que foi a ditadura, como é que foi, nem o que foi a convergência socialista. E a partir do ano que vem, inclusive, nós queremos fazer aí algumas grandes atividades públicas que nós queremos que culminem naquilo que nós chamamos da caravana da anistia da convergência socialista. Vamos ver se a gente consegue realizar no primeiro semestre do ano que vem, onde o conjunto da nossa organização seria oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro como tendo lutado contra a ditadura, e os militantes também. Né? Nós já tivemos alguns julgamentos de alguns companheiros, principalmente que estavam com problema de saúde. Né? Já temos 5 companheiros que passaram por esse julgamento, dessa última leva, né? Que a Maria foi antes, então. E agora vamos prosseguir, nós temos mais de 100 companheiros, né, daqui eu faço parte, o Fabinho faz parte desse bloco, o Fausto, né, e depois os companheiros vão falar também. Bom, então o primeiro objetivo é esse, a gente começar a recordar um pouco, por isso vou fazer essa introdução para localizar o que significou o golpe militar, né? Eu vou falar da lei porque é mais fácil para mexer aqui, né? Então, um pouco para entender o problema desse negócio, por que instauraram uma ditadura no Brasil? Alguém pode achar o seguinte: não, os militares são ruinzinhos ou são bonzinhos, os caras acordaram mal no dia seguinte, estavam estressados ou alguma coisa assim. Isso não tem nada a ver, né? Se instaurou uma ditadura no Brasil porque tinha a ver com o problema da luta de classe e tinha a ver que isso era parte de um projeto do imperialismo norte-americano para aumentar a exploração da classe trabalhadora brasileira. E a classe trabalhadora brasileira, a partir da década de 60, estava com muita força, certo? E por isso o governo do João Goulart estava sendo obrigado a fazer concessões. E aí o imperialismo norte-americano e a burguesia brasileira falaram: isso tem que acabar. E resolveram dar um golpe de Estado. Né? Para pegar uma cronologia recente, vocês vão ver ali. Em 1961 existia a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e que junto com o PUA, que chamava, que era o Pacto de Unidade de Ação, convocaram uma greve geral. Essa greve geral de 61 conquistou o 13º salário para todos os trabalhadores urbanos. Antes disso, os trabalhadores não tinham 13º. Conquistaram a partir dessa greve. Então você imagina o prestígio, né, que esses dirigentes sindicais tinham na época, né? Imagina, todo mundo acabou de ganhar o 13º, todo mundo ficou muito feliz e tudo mais. Além disso, existia também mobilização no campo, Congresso dos Camponeses, e o Congresso tinha aprovado uma lei que limitava a remessa de lucro das grandes empresas aqui do Brasil para o exterior. Isso criou uma reação muito forte do imperialismo norte-americano, particularmente seu embaixador aqui, o Lyndon Gordon, e o João Goulart, que era o presidente, falou: então eu vou dar uma recuada porque a repercussão está ruim. Mas nós vamos ver o que acontece depois. Essa daí é uma declaração do Alberto Brilhante Ustra, que foi um dos coordenadores do DOI-CODE no Brasil e que é considerado um dos torturadores
mais famosos que tem no Brasil, que hoje inclusive perdeu atualmente uma ação civil para a família de um dos torturados. Como ele descreve a situação, vocês vejam lá. A disciplina militar se deteriorava, alguns militares aliaram-se à subversão e procuravam levá-la para o interior dos quartéis. Em março de 62, a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais foi fundada e tornar-se-ia mais um centro de agitação comunista. A pregação comunista tornava-se franca e aberta. Preparava-se o povo para fazer a revolução. Era assim que a direita via o que estava acontecendo no Brasil em 62. A declaração dele é bem sintomática. Bom, quando chegou em 7 de outubro, a CGT, que foi fundada a partir daquela greve de 61 vitoriosa, indicou uma greve geral, certo, para novembro. O que a CGT reivindicava? Plebiscito. Os militares e essa burguesia, o imperialismo, quando o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart estava voltando, eles resolveram estabelecer o seguinte: regime parlamentarista, para diminuir o poder do João Goulart. Certo? Aí o movimento sindical brasileiro, com a CGT à frente, falou o seguinte: não, nós queremos um plebiscito para ver se a turma quer presidencialismo ou parlamentarismo. Certo? O Congresso negou, eles marcaram a greve geral, foram para a greve, e essa greve arrancou a realização do plebiscito, a partir de um projeto de lei ali do Juscelino Kubitschek e o Benedito Valadares, um plebiscito para o dia 6 de janeiro de 1963. Volto a dizer, você vê como é que era a força do movimento. Já tinha arrancado 13º, agora faz greve, arranca o plebiscito. E aí o que acontece? Plebiscito, 6 de janeiro, 11 milhões de votantes, certo? 9 milhões e meio votaram pelo presidencialismo. O cara ganhou o plebiscito com 95% dos votos. 5% só votou no parlamentarismo. Grande derrota de novo da burguesia nacional e do imperialismo. O Goulart começou a ficar em crise, falando aqui é o seguinte: ele tinha que aplicar a política econômica que era imposta pelo imperialismo, pelo FMI. No entanto, se ele fizesse isso, ele perdia a base política dele, baseada principalmente no movimento sindical. Cada vez mais no impasse. 12 de setembro de 63, há essa revolta dos sargentos em Brasília. 650 sargentos e cabos impugnaram as eleições de 2 sargentos, um da Marinha e outro da Aeronáutica, dizendo que eles não podiam, eles foram eleitos, mas não podiam tomar posse como deputados. Aí se levante do sargento, os caras tomam Brasília por 20 horas, botam como refém o ministro do Supremo Tribunal, o presidente da Câmara, coronéis e tudo mais. O exército reprimiu, 2 mortes, dezenas de feridos e presos. Depois que eles foram encarcerados, foram anistiados pelo presidente João Goulart, isso em 12 de setembro. Com a repressão, o general que era mais chegado ao João Goulart, que era o Machado Lopes, renuncia, e quem assume? Castelo Branco. O general Castelo Branco assume o Estado-Maior do Exército do governo João Goulart. Vale a pena aqui fazer uma lembrança, que é o seguinte: o Pinochet, que deu o golpe militar no Chile, também era o chefe do Estado-Maior do Allende. Para vocês verem que como todos esses governos aí, meio de frente popular e tal coisa, populista, acabam botando seus próprios golpistas dentro do governo, certo? Continua a conspiração de direita, aí vocês vão ver, fruto dessa pressão popular, em janeiro de 64, o João Goulart assina aquela lei, certo, que regulamenta a remessa de lucro do capital estrangeiro, certo? E isso causa grande inconveniente para o imperialismo. Em 13 de março, comício na Central do Brasil, 300 mil pessoas. O que o Janco anuncia? Nacionalização das refinarias de petróleo privada, desapropriação para a reforma agrária das propriedades nas margens das ferrovias e zonas de irrigação e tudo mais. Vocês veem o que o cara decretou. Imagina aí, vocês estão vendo o governo Lula, o governo Dilma, não chega nem perto do que os caras estavam conseguindo nessa época, para entender a preocupação do imperialismo. Eles mobilizam pela direita e realizam a Marcha da Família com a Liberdade, com Deus pela Liberdade, certo? Que reuniu 400 mil pessoas em São Paulo, já defendendo um golpe, certo? Vem a rebelião dos marinheiros em 25 de março, né? Que vão todos lá para o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, com a presença do João Cândido, do Cabo Anselmo e tal, e se mobilizam para fazer ocupam o prédio, fazer uma rebelião lá dentro, né? Começa um motim, como eles chamam, né? Nas Forças Armadas. 100 fuzileiros navais são mandados para reprimir os marinheiros,
Só que os fuzileiros navais se confraternizam com os marinheiros e falam, nós estamos do lado de vocês. Tem um filme muito interessante, eles tiram todos os cinturões, entregam as armas e falam, não, os marinheiros são nossos irmãos e tudo mais. Era essa a situação que estava no Brasil. Bom, o imperialismo falou, aqui é o seguinte, nós vamos ter que baixar o pau, porque isso aqui, como vocês viram, no entender deles, caminhava para uma revolução. Então decidem organizar um golpe de direito e saem as tropas lá de Minas Gerais, né, para o Rio de Janeiro. Primeira coisa, essa é uma discussão também que a gente faz, que nós achamos que a resistência era possível ao golpe, né, e não se disparou quase nenhum tiro. O Darcy Ribeiro, no livro dele, fala o seguinte, a insurreição da tropa de Juiz de Fora era fácil de ser debelada, compunha-se de recrutas e era comandada por um palhaço, que era o Mourão, certo? Agora, por que não houve resistência? Porque o PCB, que era o partido que tinha mais peso político na classe operária nessa época, já vinha capitulando ao João Goulart, resolveu capitular com tudo. Vocês veem aí a frase do Prestes, que já dizia o seguinte, nós já estamos no governo, só nos falta o poder, era o João Goulart. Ou quando ele disse em 17 de março, que tinha entregue a direção da Revolução Brasileira na mão do João Goulart, do Jânio, né? E quando a CGT, aquela central, chamou uma greve de resistência, o Prestes ligou para a sede da entidade e pediu para retirar a convocatória, porque daria margem à provocação, seria desnecessária, pois o governo tinha força militar para sufocar o levante. Então essa capitulação histórica do PCB, que depois levou ele a se transformar numa caricatura do que é hoje, foi uma grande derrota para o movimento. E aí vocês veem que existia a possibilidade de resistência, houve sobrevoos das tropas do Mourão por um avião, inclusive desse major Rui Moreira, que dizia que quando ele deu o voo rasante era todo mundo correndo para todo lado, que era um bando de recruta. A Associação dos Marinheiros decidiu resistir e houve uma série de movimentações para ajudar na resistência, certo? Agora, do ponto de vista internacional, nós achamos que a Revolução Cubana já tinha agitado a América Latina, né, em 59, certo? Desembarque ali na Baía dos Cochinos, tinha fracassado em 61, que foi uma tentativa de invasão por parte do imperialismo. O Kennedy tinha sido obrigado a aceitar o Muro de Berlim, e na metade de 62 os Estados Unidos já tinham aumentado a sua presença no Vietnã do Sul de 700 para 12 mil soldados, além da guerrilha na Venezuela. Quer dizer, existia também uma situação internacional que possibilitava, que, digamos assim, seria bastante difícil o imperialismo norte-americano resolver vir com enfrentamentos no Brasil também. Só que essa capitulação levou a que centenas de sindicatos ficassem sob intervenção, as ligas camponesas foram disparatadas, a sede da UNE, o jornal Última Hora, queimados, os estudantes que ocupavam a Faculdade Nacional de Direito foram desalojados pelo CCC, parlamentares caçados e mais de 10 mil pessoas expulsas das Forças Armadas e do Serviço Público. Os presos eram tantos que tiveram que providenciar navios presídios na costa do Rio de Janeiro e Santos, onde o pessoal ficava preso dentro desses navios, certo? Agora, voltando ao tema de que o golpe de 64 foi elaborado pelo Departamento de Estado, pelo Pentágono, pela CIA e pelos membros do Congresso, né? Existiam duas instituições no Brasil, que era o IBAD e o IPES. O IPES, inclusive, era coordenado pelo general Golbery Couto e Silva e recebia dinheiro de todas essas empresas multinacionais, Texaco, Shell, Esho, Gulf Aero, IBM, General Motors, Winner, tal e coisa, que patrocinavam já as organizações golpistas antes do golpe. Da mesma maneira, toda a mídia golpista, né? Vocês vão ver, o IPES mantinha contato com os diários associados do Assis Chateaubriand, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e tudo mais, certo? Bom, a partir disso, desse regime de opressão, intervenção nos sindicatos e tudo mais, a ditadura, certo? Que tinha um caráter imperialista, aumentou o ritmo de exploração da classe trabalhadora, fez uma série de medidas econômicas, certo? Intervenção no sindicato, arroxo salarial, certo? Aumentou a alta produtividade e grandes lucros das empresas, certo? Que causou aquilo que nós vimos antes, que era o milagre brasileiro.
começa a resistência dentro das fábricas e particularmente em 68 o movimento operário entra em cena com as suas lutas, com as suas mobilizações, junto com isso a população, a passeata dos 100 mil e tudo mais, mas que são derrotados. Certo? Em 73, a partir da crise do petróleo, que inicia a nível mundial, certo? E que começa a dar essa crise em todo o planeta, o Brasil também entra na crise, principalmente porque o seu endividamento era ligado aos banqueiros internacionais. Certo? Nessa época, o Geisel, para tentar contrabalançar, como existiu o início da crise econômica, e começa a partir daí a haver fissuras no Estado com relação a isso, a classe média começa a se manifestar, começam a ter algumas manifestações, ele decide por fazer essa abertura lenta, gradual e segura, que seria a distensão, dizendo que poderia ter democracia. Só que o que ocorre é que em novembro de 74, a eleição do Senado, a ditadura leva uma derrota fragorosa do PMDB nas urnas. Né? Mesmo mantendo a repressão, eles não conseguem conter esse movimento, e aí acontece um fato que para nós é muito importante, certo? Para fazer todo esse processo de distensão, e aí é importante vocês guardarem isso, o Geisel, o Médici, Milton Tavares, que era outro general, Antônio Bandeira, resolvem falar o seguinte: já que nós vamos para uma democracia, nós temos que eliminar as organizações de esquerda, principalmente aquelas que são ligadas ao movimento operário. E a partir de 73 e 74, que alguns autores até chamam a solução final, feita pelos militares, é a opção de se eliminar, inclusive fisicamente, as organizações de esquerda do movimento. Aí, depois da guerrilha do Araguaia, eles fizeram a Operação Limpeza, matando o que restava dos guerrilheiros e sumindo com os corpos, certo? Eliminaram toda a direção da Ação Popular Marxista-Leninista, a PML, em 74, desencadearam a Operação Radar e eliminaram uma grande parte da direção do PCB entre 74 e 76, certo? Além das outras organizações de esquerda. Em 76, eliminaram uma parte da direção do PCdoB e prenderam vários dos seus dirigentes. Bom, e nessa fase que nós começamos a entrar em cena aí como organização, certo? Primeiro como Liga Operária, depois como Convergência Socialista, e eles também desencadearam uma operação, que é a Operação Lotus, que tinha por objetivo aniquilar, que era a palavra que eles usavam, a Convergência Socialista, certo? E aí acontece, a primeira prisão dos militantes da Liga Operária, são presos no ABC, distribuindo os panfletos convocatórios aí do 1º de maio, vários operários nossos, entre eles a Maria de Almeida, o Celso Brambila, a Márcia Baceto, certo? Além de outros militantes, vários foram torturados, certo? E corriam de fato risco de morte, na medida em que, inclusive, a polícia de início não aceitava que os companheiros estivessem presos. Então a Liga Operária, como sempre teve, digamos assim, como seu objetivo a ligação com o movimento, viu que era o seguinte: a melhor maneira de defender os companheiros era ir para o movimento estudantil e chamar o movimento estudantil a encampar a campanha pela libertação dos companheiros. E se começou, a partir de 2 de maio, uma grande mobilização nacional em várias universidades do Brasil, certo? Essa mobilização se alastrou por todo o estado, Enquanto isso, o sanguinário aí, delegado Sérgio Paranhos Fleury, acusava a Liga Operária de atuar na luta armada e praticar justiciamento. Que não era verdade, o centro da atuação da luta armada da Liga Operária era exatamente atuar e se aproximar do movimento operário. Nós podemos dizer que as manifestações estudantis de 77, elas foram retomadas não existia manifestação no país desde 69. Então elas voltaram a ressurgir em 77, fruto, inclusive, dessa campanha pela libertação dos nossos companheiros. E a partir de 78 começaram as greves operárias. Em maio de 78 a greve da Scania,
uma onda de greve dos metalúrgicos, certo? Em várias fábricas e tudo mais. Nós tínhamos militantes aí, inclusive um companheiro nosso que faz parte desse grupo, que é o Danilo, foi um dos companheiros que estava na Scania e ajudou a organizar a greve de 78, certo? Crescem as greves operárias em 78, 79, 80. Inclusive, a partir dessas greves em 79, é assassinado o operário Santos Dias, né, que era um dirigente da Igreja Católica, e que a partir daí 10 mil foram ao seu enterro em protesto e tudo mais, certo? Mobilizações também em Belo Horizonte, uma greve da construção civil fortíssima em Belo Horizonte, que ocupou a cidade durante alguns dias. Para vocês terem uma ideia, 270 mil metalúrgicos entraram em greve aí na região da Grande São Paulo, né? Seguido pelos trabalhadores de Osasco e Guarulhos, 270 mil na cidade de São Paulo e mais depois os trabalhadores de Osasco, Guarulhos, no interior do estado e tudo mais. Greve da construção civil, metalúrgicos, de toda parte, até, digamos assim, o 1º de maio, que ocorre em 1980 no ABC. Aí, de novo, para combater a greve, né, do ABC de 1980, são presos várias lideranças da greve, né, entre eles o Lula, Zé Maria, aí vocês vão ver que está o Edu também naquela ponta aí, devia estar visitando a turma lá na cadeia, certo? E esses companheiros foram presos e o general Milton Tavares, que era um dos importantes aí na repressão, que teve no Araguaia e tudo mais, decretou que não se podia ter mais mobilização e nem manifestação de rua no ABC, né? Só que a mobilização continuou, foi muito grande, né? E se acredita que 150 mil pessoas participaram de uma passeata que saiu lá da Igreja da Matriz e foi até o estado de Vila Euclides, né? Uma manifestação muito forte, cercada pelo exército, helicópteros, tropas, esse negócio todo, e eles acabaram sendo obrigados a recuar, certo? E como eu estava dizendo, então a convergência socialista, como vocês viram, a Liga Operária e a Convergência Socialista, teve desde o início desse processo com as mobilizações de 77, depois muito metida nas greves de 78, 79, 80, e não era só o problema da mobilização, né? A Convergência Socialista, inclusive a partir do aporte que fez Moreno e da Internacional, viu que existia esse movimento de abertura e tal, e resolveu chamar a construção de um partido operário legal no país. Mas foi uma grande sacada política que teve nesse momento. Primeiro começou, e por isso o nome Convergência Socialista, começou chamando a construção de um partido socialista, mas logo precisando mais a política e juntando com esse ascenso operário que estava sendo construído, lançou a proposta de Partido dos Trabalhadores a partir do Congresso dos Metalúrgicos de Lins, né, que ocorreu em 79. Né, o porta-voz também do lançamento desse chamado foi o Zé, né, que no Congresso, a partir de uma resolução do Congresso dos Metalúrgicos de Santo André, levou a proposta de construção do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante porque muita gente não sabe disso, como eu disse, várias dessas histórias, inclusive isso, que nós fomos também um dos primeiros elaboradores dessa proposta da construção do partido, né? Obviamente a gente não sabia como ia terminar o negócio, mas a ideia era boa. E ainda não terminou, né? Ainda não terminou, né? As lutas operárias continuaram com uma crise econômica muito grande no início da década de 80, as greves continuaram em 80, 81, 82, vários dos nossos militantes estiveram metidos nessas greves, seja na Embraer em 85, na ocupação da GM em São José, na Embraer 84, na ocupação da GM de São José em 85, e na Ford de Guarulhos também em 85, certo? Na fundação da CUT em 83, e logicamente isso é o que a gente diz, esse processo de mobilização, principalmente da classe operária, essa atuação da classe operária, da classe trabalhadora, foi fundamental para a derrubada da ditadura. Essa seria uma parte histórica, né? Também. Esses são alguns arquivos que, inclusive, uma parte considerável, digamos assim, dessa história, inclusive, que nós recuperamos, tem a ver com os arquivos